Boa noite. Boa noite aos que estão aqui presentes, que chegaram aqui nessa chuva, nessa terça-feira chuvosa de São Paulo, com toda a dificuldade. Tenho certeza que tem muito mais gente chegando, nós tínhamos muitos confirmados. Mas, em respeito ao horário e à transmissão, vamos iniciar no horário que está previsto. Hoje, a APP traz o último fora de série do ano de 2014, é a Joana Monteiro. O tema de hoje, 2014, um absurdo de ano e ainda não acabou. O patrocinador nosso é a Disney, e contando sempre com o apoio do próprio Mark, do You'll Find Solutions e da GTEC Digital, que é quem faz a transmissão. Transmissão simultânea, que está sendo transmitida agora diretamente para a APP de Uberaba, para a APP de Uberlândia, para a APP de Londrina, para a APP de Goiás, para a Universidade Metodista e para a Faculdade Casper Libero. Viu, Joana? Talvez você não saiba, mas a gente faz sempre isso, a gente passa e as pessoas se juntam lá nos auditórios, nas salas de aula, nas séries da APP, ele sempre tem um auditório para fazer isso, então a gente consegue com isso, essa informação que está muito centralizada em São Paulo e Rio de Janeiro, a gente consegue transmitir principalmente para as cidades do interior, e não só de São Paulo, como de Minas, como você viu aqui, e para as faculdades também. Vou passar para a Joana Monteiro, mas antes vou apresentá-la. Iniciou sua carreira profissional como redatora trainee da OGV em 1996, pouquíssimo tempo, hein? Olha só, hein? Quer ver? Vamos fechar com chave de ouro. Puxa vida. Trabalhou como redatora na DPZ em 97, na W Brasil em 1999 e como diretora de criação na África em 2002. E em 2012 ingressou na FCB Brasil, onde se tornou a vice-presidente de criação. Foi premiada com 20 leões no Festival de Cannes, incluindo um Grand Prix na categoria Mobile em 2014. Eu, particularmente, não conheço ninguém que tenha tido esse número de leões, né? E num ano só é impossível, quer dizer... Foi um ano sensacional, um ano absurdo. É isso. A gente acompanha a Cannes há tanto tempo aí, olha, haja leão, hein? Está entre as 10 mais premiadas diretoras de criação em 2014, segundo a Cannes Reports. Foi ganhadora, esse é o grande prêmio dela desse ano, ganhadora do troféu Garro do Galo 2014, na categoria profissional de criação pela APP, que reconheceu o trabalho dela, a contribuição profissional que ela dá ao nosso mercado, e por isso ela ganhou esse prêmio. Foi eleita, é um prêmio importante, mas tem tanto prêmio aqui que... eleita Woman of the Year pela Advertising Age, pelo Meio Mensagem, e eleita a mulher mais criativa da propaganda, de acordo com a Business Insider. É formada em artes pela Universidade de Brasília, a UNB, pós-graduada em propaganda e marketing pela ESPM, e, entre uma e outra, estudou História da Arte Italiana em Florença. Muito bem. Então, Joana, muito obrigado pela sua presença aqui, e dar esse privilégio para nós todos que estamos assistindo aqui. E, por favor. Obrigada, Enio, obrigada, PP. É um prazer estar aqui. Muito legal, depois dessa premiação da Garra do Galo, que foi totalmente emocionante para mim, eu estava contando, dividindo aqui com a turma. E eu vou contar para vocês um pouquinho, eu ia até fazer uma breve introdução sobre quem sou eu, mas o Enio já adiantou aqui um pouquinho. E eu vou contar um pouco só falando rapidamente, eu costumo dizer que 2014, para mim, começou em 2012, que foi quando de lá para cá eu quase não tive férias, então, assim, mas realmente 2014 foi um ano absurdo, em vários sentidos, e eu começo dizendo que tudo isso que você contou aqui, todos esses prêmios, eles se devem a um projeto que a FCB começou em 2012, um projeto muito bacana para o qual eu fui convidada, e então eu costumo dizer, eu tive 10 anos de Grupo ABC, né, como ele contou, comecei em 2002, no início da África, eu fui a primeira redatora da África, e depois fiquei mais 10 anos lá, e essa história da FCB, por incrível que pareça, começa lá. Foi lá que eu conheci o Pedro Cruz, e o Pedro me conheceu trabalhando lá, e depois que ele estava na FCB e ele foi assumir, foi virar CEO, ele então me convidou, ele me chamou para um café, e eu costumo dizer que era o café mais forte que eu já tomei na minha vida, porque eu passei uns 4 dias sem dormir.
E ele me propôs, então, ele contou um pouquinho sobre o que era, na época, Giovanni Draft FCB, e o que projeto eles tinham, ele e o Aurélio. O Aurélio tinha levado ele há pouco tempo, já com planos de fazer essa reformulação, né, construir essa agência, que já tinha uma reputação muito bacana em termos de efetividade, mas que eles queriam que construísse um pouco mais essa reputação criativa. Mas não como uma agência qualquer. Ela já tinha uma personalidade, né? A Giovanni Draft FCB. Ela já tinha uma personalidade e ela já era uma agência muito agregadora. E eu acho que essa foi uma das razões, segundo o Pedro, pelo qual ele me escolheu para ser essa pessoa para começar esse projeto dentro da criação. Logo depois, 3 meses depois, eu convidei o Max Geraldo, que divide comigo a vice-presidência de criação. Juntos a gente desenvolveu todo esse projeto junto com o Pedro, junto com o Aurélio e junto com toda a turma lá, que é um projeto agregador, um projeto coletivo, um projeto que eu acho que tem sua modernidade exatamente nessa fortaleza em todos os departamentos. Funciona mais ou menos assim. Não existe, e isso facilita não ter um grande nome de criação, você ter realmente fortaleza em todos os departamentos. O que significa isso? Significa que a gente tem, e eu vou falar sobre isso muitas vezes aqui, porque esse resultado de 2014, ele é resultado deste projeto. Ele é resultado de uma verdadeira comunidade funcionando para que a criação consiga dar esse salto. E isso inclui, quando eu cheguei lá, de cara, eu conheci o Mauro Silveira, que é o vice-presidente de atendimento, um sujeito fantástico, e eu vou falar mais sobre ele mais na frente, o quanto ele foi decisivo para que esses projetos, de fato, acontecessem. O Alexandre Gadin, vice-presidente de mídia, já estava lá, tinha trabalhado comigo na África, já conhecia. Também é um parceiro incrível, e toda a equipe. Logo em seguida chegou o Max, e veio também o Rafa Barreto, que veio assumir a vice-presidência de planejamento. Um cara que a gente rapidamente colocou na mesma sala que a gente. Então, hoje na sala sou eu, o Max, o Rafa, e agora, há uns 6 meses atrás, talvez um pouco mais, o tempo está passando muito depressa, talvez uns 8 meses atrás, o Pedro Gravena, que a gente levou para ser diretor de digital. Todos juntos, assim como na nossa criação também não existe separação, o nosso digital, o nosso on e off, é todo mundo junto. Então, essa proposta, essa coisa de você ter vários departamentos, deixa eu ver se eu não me perco aqui, começou lá atrás. E essa fortaleza fez com que a gente quisesse, a princípio, aí eu estou falando ainda de 2013, levantar o trabalho do dia a dia. Bom, antes de qualquer outra coisa, antes de prêmio, antes de qualquer outra coisa, vamos levantar o trabalho criativo. A gente quer que prêmio seja resultado de um bom trabalho na rua. Então, assim, isso não significa que todos os trabalhos serão premiados, mas significa que cada trabalho de cada cliente será melhor do que foi antes. E esse era o nosso compromisso. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos primeiros trabalhos que a gente fez lá, e depois eu vou falar um pouquinho sobre eles. Esse primeiro trabalho que a gente fez para Clube Social, ele é muito legal, porque, olha só, esse é um trabalho de promoção, era uma promoção feita para o Brasil. Depois eu comento um pouquinho para vocês. Pessoal, vocês não vão acreditar. Ganhei a promoção do Clube Social. Peraí, vou voltar, tá? Vamos lá. Pessoal, vocês não vão acreditar. Ganhei a promoção do Clube Social. Aquela que dá ingresso pro Rock in Rio? É. E leva 3 amigos pra ver o Rock in Rio pelo mundo? E ainda ganha 100 mil reais? Peraí. Você pode levar 3 amigos,
Então. Promoção Clube Social Fome de Rock e muito mais. Digite os códigos das embalagens no site e participe. Inconfundível! Então, esse filme é um filme de promoção, é um filme que a gente fez com budget o que dava, a Mariana dirigiu, e assim, e foi muito bacana, porque concorreu ao prêmio ao Profissionais do Ano, e era isso que a gente queria. A gente queria que qualquer filme, qualquer coisa que a gente conseguisse colocar na rua, tivesse um apelo popular interessante e que fosse criativo, independente de qual era o objetivo, que era subir o patamar em todo e qualquer job. Aí, em seguida, eu vou mostrar para vocês uma outra... essa mesma promoção que foi feita para a América Latina. Empezó la promoción, el primero de la fila del Club Social. As filas quilométricas que se formam dias antes da abertura do Rock in Rio já se tornaram algo normal. Agora, o que não seria nada normal é se 10 malucos acampassem na entrada do festival, 3 meses antes da abertura, só para guardar o primeiro lugar na fila para o felizardo ganhador de uma promoção que iria levar jovens de toda a América Latina para o Rock in Rio. E foi isso que a gente fez. Promoção Clube Social, el primero de la fila. Direto da fila, os 10 rapazes postavam vídeos mostrando tudo o que enfrentavam. Yo estoy aquí, acampando en la puerta de Rock in Rio, Aguantando el sol. ¡El viento! ¡La lluvia! para asegurar tu entrada al festival. Todas as maravilhas do Rio que perderam. Lindo, ¿no? El teleférico. Yo no lo conozco. Playa de Ipanema. La Garota. Espectacular, ¿verdad? Tampoco la conozco. E até as tentações que tiveram que resistir. No vamos a salir de acá por nada. Por nada. Ni si pasa una escuela de samba. Todos os rapazes tinham Facebook, Estoy aguantando todo esto por ti. No dejes de participar. La gente está descansando. Estoy Buena aquí suerte. sufriendo divergencias con mi higiene personal por ti. No dejes de participar. e também Twitter para se comunicar com os participantes. Mais de 800 fotos foram postadas e mais de 80 vídeos foram produzidos. E os resultados apareceram. Mais de 90 mil códigos de clube social foram cadastrados. Mais de 21 mil pessoas participaram da promoção, fazendo as vendas do clube social aumentarem 17,5%, o que representou um aumento real de 80 toneladas. Mais feliz que nosso cliente, só os vencedores da promoção. Promoção Clube Social, el primero de la fila. El primero de la fila del Club Social. Então era isso. Aqui a gente criou até o tema, né? Que era guardar, a ideia era guardar a fila para quem, para os primeiros que fossem entrar. Em seguida a gente fez, eu tive minha primeira experiência em Sky. Sky é um cliente maravilhoso, um cliente que super ajuda, um cliente que acredita que dá para fazer um varejo com investimento em execução. E essa primeira experiência foi muito bacana, porque a gente quis trazer ainda mais entretenimento para o que eles já vinham fazendo com muito sucesso, que era uma campanha mais sitcom, de um outro jeito de vender, inclusive uma celebridade. Então, usar a Gisele de um jeito que fosse mais curioso, mais bacana. E aí a gente filmou, normalmente a gente faz um filme de Sky de lançamento, que é um filme grande, com o tema, e depois a gente faz pequenos filmes. Então, esse é o primeiro filme, eu trouxe só esse da mansão, foi o primeiro, que ainda foi lá em 2013.
Sky. Ligue 4004 1111. Compare e mude já. Ainda bem que agora a gente tem Sky. Porque essa casa tava meio morta, né? Sky, você na frente sempre. Essa campanha foi filmada em Los Angeles, levou 7 dias para fazer, foi sensacional, a produção, o make-up, o dressing, foi espetacular, foi um baita sucesso. Alô, meninas. Foi muito bacana e realmente levantou o sarrafo, principalmente em relação à produção e tal. Eu estou contando pequenos casos dos clientes, porque esse outro caso que eu vou contar aqui para vocês é de Nivea, e esses dois, tanto essa campanha quanto a campanha de Nivea, essa outra que vocês vão ver agora, foram feitas assim nos primeiros 3 meses que eu cheguei na agência. Foram 3 meses de horror. A gente gravou, para vocês terem uma ideia, dia 6 de janeiro, eu me lembro, eu estava chegando em Los Angeles para filmar isso aqui. Então, foi um ano também que já começou aquecido. E um ano muito importante, porque, para a gente, o Max estava chegando, tinha acabado de chegar em dezembro, e eu tinha chegado em setembro, eu cheguei dia 2 de setembro, e a gente precisava se conectar com essa agência e fazer com que toda essa agência trabalhasse junto já dentro desse projeto do coletivo. E a gente teve muita ajuda deles. Assim, seria impossível sem eu me lembro em Sky, sem o Mauro, seria simplesmente impossível. E esse projeto seguinte, que eu vou mostrar para vocês, de Nivea Viva, ele é um projeto muito importante. Ele é um projeto que mudou a vida do cliente. É um projeto que tem uma plataforma de música, onde eles fazem aproximadamente 5 a 6 shows gratuitos pelo Brasil, e que tem a intenção de aproximar a marca, uma marca alemã, uma marca de 100 anos, do público brasileiro, e trazer um pouquinho dessa brasilidade, trazer um pouquinho do que a gente chama desse emotional bonding, que é essa relação mais próxima com o consumidor. E o sucesso foi muito grande. Esse foi o segundo ano. Começou como um projeto com o Vivelis, que ainda não era exatamente uma plataforma. Depois a gente transformou isso realmente numa plataforma que segue até hoje. A gente vai fazer agora já o 4º. E, nesse ano, a gente fez o Vivo Tom, que era Tom Jobim, e quem cantava era a Vanessa da Mata. E depois eu vou contar por que esse projeto foi tão importante. Quando a Nivea me convidou para cantar Tom Jobim, eu fiquei muito feliz. Viajar pelo Brasil com shows do Nivea Viva, olha, vai ser uma emoção à flor da pele. Teu cheiro, teu jeito de flor, não negamos um beijinho a quem anda perdido de amor. Esse projeto, para a gente, para a agência toda, foi muito importante pela aproximação que a gente teve com a Tatiana Ponce, que é a diretora de marketing da Nivea. Eu posso dizer com segurança que, sem esse projeto, que é um projeto estratégico, um projeto que faz toda a diferença, é um projeto que está sendo levado para o mundo todo pela Nivea, ele tem a proposta de ser um projeto global. Começou aqui no Brasil. Começou como uma plataforma que nem era uma plataforma tão institucional, e que hoje é usado como uma plataforma institucional da Nivea. E hoje é levado, ele está sendo usado como exemplo do que eles chamam de emotional bonding, que é até um nome que surgiu em inglês, mas que surgiu aqui pela Tati. E, sem esse projeto, a gente jamais teria ficado tão próxima numa relação com o cliente quanto a gente é com a Tati, para ela ter a segurança absoluta de fazer outros projetos que atendiam outras pontas necessárias da Nivea, mas que não tinha nada a ver com isso. E eu vou contar um pouquinho, vou mostrar para vocês mais para frente alguns desses projetos. Aliás, vou mostrar agora o primeiro que a gente fez, que foi o Nivea Solar Ed. Este projeto, ele é totalmente consequência da relação que a gente já tinha estabelecido de confiança com o cliente,
para ele entender que também tinha algumas outras coisas que eram possíveis de ser feitas e que eram também muito relevantes para ela. Então, vou mostrar e depois eu vou comentar mais um pouquinho. Esse projeto, a gente ganhou 3 leões em Cannes. Eu usei num barco em Cannes. Isso aqui foi um verdadeiro frisson na mulherada louca. Preciso de um, eu quero um de qualquer jeito. E a gente descobriu um negócio muito legal para a Nivea, que a gente estava tentando amarrar uma outra ponta, que é essa ponta de inovação, que para eles é muito importante, porque a gente está falando de uma marca que é aquilo que passou pela minha mãe, eu acho que a minha geração, pela minha avó, depois pela minha mãe, passou por mim um pouquinho menos e hoje está se reinventando e chegando para a minha filha com muito mais força e muito mais produtos. Então, essa marca que é tão tradicional, para ela é fundamental, porque aqui a gente tem o emotional bonding, a gente tem essa relação de você oferecer. O que é legal desse trabalho, e que a gente tem muito orgulho, é que esse trabalho ele se conecta totalmente com o produto. Então, você fala, você tem um protetor solar, ele é tão eficiente que você pode oferecer outras coisas. Olha, você pode, com tanta segurança, ficar no sol por muito tempo que você não precisa sair dele por nada. E aí a gente entrega uma coisa que que assim, olha o que essa marca fez por mim, né? E independente de se todas as pessoas receberam isso ou não, isso aqui ganhou o mundo. E mais uma vez foi global, porque você imagina, isso aqui você pode fazer em qualquer lugar do mundo. Chegou o verão, dá para fazer. Então foi muito bacana. E foi esse trabalho, você imagina o que é para colocar esse trabalho de pé? Tecnologia. Teve gente indo para o Japão, a gente tem um VP de tecnologia na FCB, nesse núcleo que eu contei para vocês, em que todo mundo participa, a gente tem pessoas exclusivamente trabalhando em tecnologia, a gente fez tudo dentro de casa, a gente foi pesquisar que papel seria esse, como é que imprime, o peso, ser fino, não ser... Então, assim, sempre, cada um desses projetos envolve uma quantidade de pessoas, e aí depois ainda vem a pertinência, ou seja, a gente tem que estar totalmente afinado com o cliente, isso envolve planejamento, a gente tem que vender isso para o cliente também, dentro de todas as desde o pequenininho até o grande, fazer isso acontecer com a participação de todos. Então, você imagina, aí fundamental a presença do atendimento. Então, é realmente uma gincana. Eu costumo dizer que é um revezamento. Você bota a mão para trás e, se o cara não entregar aqui, você está frito. Todo mundo tem que entregar. Isso é bacana. E aí, bom, depois disso, aconteceram algumas coisas.
Quando chegou em setembro de 2013, a gente estava falando que a gente ganhou lá os 3 leões, né, em Cannes e tal, com aquele trabalho que vocês viram, muda tudo. E a gente ganha um novo presidente mundial, o Carter Murray, um cara de 38 anos na época, jovem, querendo fazer, um cara que queria basicamente 2 coisas: faturar e criatividade. Coisa simples, ninguém quer. E ele queria basicamente isso. E a nossa sorte é que a gente já estava afinado nessa proposta do Aurélio e do Pedro. A gente já vinha trabalhando em levantar, já com um ano de antecedência, em fazer com que a gente tivesse uma reputação criativa e que isso ficasse maior. Então, ele assume, quando chega em março de 2014, a gente passa a se chamar FCB Brasil, o que demorou muito para acontecer. A gente era Giovanni Draft FCB durante muito tempo, o Giovanni já tinha saído. Imagina a confusão se a gente ainda fosse Giovanni, ganhando 17 leões em Cannes e competindo com a Léo. É da Giovanni, é do Giovanni, ia ser um caos. Então, a gente, graças a Deus, essa mudança, que foi uma mudança global, com um posicionamento global, aconteceu em março. Foi muito bacana para a gente. E aí, quando chega em maio, começa uma onda já positiva, ainda refletindo aquele trabalho e alguns trabalhos que a gente tinha feito no ano anterior, né? E a gente ganha o Prêmio Abril de melhor utilização do meio, com aquele trabalho que vocês viram, e o GP de mídia para a Nívea. E aí, a essa altura, a gente estava louco já, produzindo uma série de projetos que a gente acreditava que tinha essa característica, que para a gente é fundamental, ou seja, que ele faça total sentido e que tenha absoluta relevância para o cliente, ou seja, projetos criativos, mas que sejam relevantes para os clientes. E aí, a gente desenvolveu 2 projetos. A gente desenvolveu alguns projetos, mas esses 2 projetos fizeram, a gente pode dizer que eles fizeram o nosso ano. E foram mais de 80 prêmios, foram mais de praticamente 10 GPs, que é uma coisa bizarra. É algo assim que a gente imaginava que fosse legal, obviamente, mas assim, a gente nunca imaginou que o sucesso ia ser esse. Então, eu vou mostrar para vocês o primeiro deles. Tá? What our students really want is to speak English fluently, and we're always thinking of ways to improve learning. How can we make it more real, more human? We created a tool that connects our students with seniors in the USA living in retirement homes. Hello? Hello, hello. Oh. Melissa. Hi, Dick. Can you hear me? Yes, I can. Can you hear me? How are you today? I'm very excited to be doing this. It's the first time that I'm talking with someone from another country. Do you have sisters and brothers? No, I'm one child. Only one? Oh, you poor fella. I'm living with my old brother. He has 23 years. Do you know, instead of saying he has 23 years, you could say he is 23 years old. This is your dad? That's me and my wife, when we were young. Oh, you were good looking when you were young. And you're still good looking. Because I wanted to put better my English. Well, you do very well, I must say. At the end, the video of the conversation goes to a private link on our YouTube channel for teacher evaluation. And that's it. You are my new granddaughter, and I love you. I love you too. And if you were here, I would give you a big hug. Oh yeah, let's hug. Bye.
Um dia desse eu li num artigo que teve uma escola de inglês brasileira que botou jovens brasileiros para fazer conversação via internet com idosos americanos de um asilo. E foi o máximo, porque esses idosos passaram a se sentir úteis, ficaram amigos desses jovens e também é uma troca incrível, né? Eu acredito muito nesse tipo de ideia. After seeing this video, more than 600 institutions showed interest in using the internet as a tool. I want to watch it again. Let's watch it again. Let's high scream. Esse projeto foi muito bacana, porque excelente tudo que ele ganhou e tal, mas antes dele ganhar essa quantidade de coisas, ele foi um sucesso estrondoso nos Estados Unidos. Foi uma coisa assim completamente fora de... a gente deu entrevista para a rede Al Jazeera, essas mulheres falavam o nosso nome lá no Today. Foi um troço assim, porque os americanos, eles talvez se sentem algum tipo de culpa, não sei, mas assim, eles falavam, o tema era brasileiros fazem pelos velhinhos. Inclusive, nem era essa a proposta, porque essa ideia, ela é uma ideia ganha-ganha. Porque ela não é uma ideia do bem, ela é uma ideia que cria um produto para um cliente, que foi o que aconteceu. Um cliente, numa época em que uma escola de inglês, imagina, véspera de Copa, Olimpíadas, todo mundo achando, todas as escolas de inglês achando que iam faturar horrores e investindo uma super grana nisso, e a gente precisando se diferenciar. Quer dizer, qual a diferença? Você coloca aí várias outras escolas de inglês aparecendo, inclusive algumas pela internet e tal, e a gente precisava se diferenciar. E eles têm no seu DNA, e é aí que entra a coisa dessa ficha técnica pequenininha aqui. Para entender tudo isso, a gente precisou muito do planejamento para entender qual era o território que a gente deveria estar. Então, essa ideia nasce de um conhecimento profundo de um cliente que tinha uma característica. Você nunca vai ver o CNA fazendo tradução. O CNA gosta da coisa da conversação, do caminho, não do início ou do fim, porque o inglês você desiste. O inglês é uma coisa difícil. Uma coisa que você chega, o dia a dia, você parece que você não está ganhando nada. Então, você tem que se divertir durante o caminho, durante o processo. E daí, essa ideia nasce desse propósito de você falar. Então, olha que legal. Eles têm tempo, eles têm conhecimento, eles têm a língua nativa, e os caras aqui querem falar. Mas aí a gente foi além. E aí eu acho que é muito legal falar sobre isso, porque isso também envolve todo mundo. Aí você pega o pessoal do digital e fala assim, a gente pode fazer isso por Skype. Não, mas a gente não vai fazer com Skype. A gente vai desenvolver uma ferramenta própria. E, graças a essa ferramenta própria que a gente desenvolveu, a gente tinha o controle, por exemplo, da quantidade de instituições que só na primeira semana, que foram mais de 1.000 instituições entre Estados Unidos e Canadá, querendo participar do projeto. Porque eles podiam se inscrever através dessa ferramenta do Speaking Exchange. Ao mesmo tempo, aqui não dá para ver, mas o Speaking Exchange é um troço que está sendo usado em várias escolas. Os alunos também podiam se inscrever para pedir. Então, a gente está falando aí de 650 escolas no Brasil todo. Essas escolas se inscrevendo para pedir para que as suas escolas tivessem. Quer dizer, isso é negócio, isso a gente está falando de business. Ferramenta a gente inventou. A gente criou, desenvolveu dentro de casa, lá na FCB. E aí entra ali, seu Gravena, entra ali seu Márcio Bueno, Creative Technologist, Digital Production, é uma project, tem a Lia D'Amico, Technology, que aí já entra o Gerson, que é o vice-presidente para a CNA. O CNA é nosso cliente. O CNA é nosso cliente, a gente ofereceu para eles este projeto inteiro. Então, o que eles fazem? Eles têm outras unidades do CNA. Desculpa, é que o CNA tem franquias. E são mais de 650 escolas CNA no Brasil.
O que a gente fez foi um projeto com o CNA, que tem o primeiro CNA aqui em São Paulo, que é ainda, tem 2 CNAs que ainda são dos primeiros donos, dos donos originais e tal. E aí a gente desenvolve, faz lá, e todos os outros pedem, e isso se torna uma plataforma deles. Essa plataforma é muito bacana, porque ela levanta, inclusive a gente não vê aqui, mas ela não simplesmente coloca você de frente para um americano nativo. Ela fala assim, say hello, introduce yourself, talk about... E aí vai te dando assuntos, porque às vezes você trava. Você está ali na frente e fala, o que eu vou falar com esse velhinho agora, danou-se. Aí você fala, ask about if he had ever come to Brazil. E assim vai. Aí no final, it's time to say goodbye. Aí fala, então tá, agora a gente tem que ir e tal. Então tinha tudo isso por trás. Foi um negócio totalmente desenvolvido. E eu acho que, no final das contas, tudo isso conta também para a Cane cada vez mais, porque são projetos muito sérios, que envolvem um cliente que você olha e fala assim, isso aqui realmente foi feito a 4 mãos. A gente teve que entrar aqui, teve um atendimento nosso que passou o resto dos dias dele, no momento de implementação, lá na escola, para implementar. Porque a banda larga não funcionava, porque a coisa... Enfim... Até você conseguir implementar isso daí, é uma quantidade de gente, e aí é que eu digo, se não tem uma agência inteira voltada para fazer isso funcionar, você não consegue implementar. É uma coisa nova. Mas o cliente tem que ter uma cabeça aberta. Tem que ter uma cabeça aberta. O cliente tem que ter... É que não parece tão amedrontador. Você faz um convênio com uma... É uma ideia, é o que eu falei, é uma ideia realmente win-win, porque assim, não é nem risky. Eu acho que mais risky é a outra, que eu vou mostrar agora. Que aí sim eu acho que eu preciso ter ainda mais coragem. Isso, exatamente. Participaram do júri, muito obrigada. Esse ganhou 10 leões em Cannes. E eles disseram que não ganhou o Grand Prix porque alguns jurados consideraram como uma categoria do bem. E não é. Pelo contrário, é cliente, é totalmente comercial. Pelo contrário, a gente criou um produto. Então, assim, enfim, coisas que acontecem. E aí, vamos lá. E aqui teve um envolvimento de muita gente durante muito tempo, foi uma loucura. E a gente teve a participação da Hungry Man, que entrou com a gente para fazer esse vídeo, que é lindo, que faz toda a diferença, quer dizer, a execução de como contar essa ideia. Então, foi muito bacana, foi muito emocionante, a gente interferiu, aí entra o pessoal da nossa ilha, o Sapão, que brilhou ajudar nessa montagem. Então, realmente, é um negócio que envolve uma quantidade de pessoas muito legal e a agência inteira se sente parte disso. Então, por isso que eu falo que, tudo bem, agradeço todos os louros, mas ele é de uma agência, ele é de um projeto. E isso é muito bacana. E aí, eu vou mostrar para vocês agora o segundo case que a gente também teve um sucesso absurdo. Daqui a pouco eu conto.
we saw a lot of amazing work, much more exciting work than I think any of us really anticipated. And I think all of the golds had a shot to be the Grand Prix, but when we saw this one, so many of us just kind of, our eyes just lit up, you know. And I think it was just a great, perfect, beautiful execution of just the right media delivering, you know, a fantastic utility, a really helpful utility that communicated the brand's message, you know, protection of your children on the beach. I mean, for a sunscreen brand, it was just fantastic. And being delivered through that media, which was the magazine which women, moms read on the beach. So many parts just lined up, and it made it just so irresistible. I think all of us would love to have that. We all have children, and we all would love to have that for our own lives, you know, to take home with us. It was tremendous. Nada para, em nenhum dos dois casos, para repercutir na internet. Tá legal, tá legal. Peço desculpas ao pessoal de Uberlândia, que o pessoal aqui falou antes da hora. Vamos lá, mas foram algumas perguntas que eu acabei respondendo, mas a gente volta a elas no final da palestra. Mais uma vez, eu falei para vocês que esse era ainda mais corajoso, porque, obviamente, que a gente tomou todos os cuidados legais junto da Nívea, dizendo, olha, nada substitui o olhar da mãe, evidentemente, mas é um risco maior, porque você está propondo uma coisa que você coloca em criança. Então, tem uma coragem muito grande. A Tatiana Ponce, mais uma vez, foi bastante ousada como cliente em aprovar esse anúncio. Esse anúncio, mais uma vez, ele fala sobre o core business da marca. A gente está falando sobre proteção. Então, o que é possível dar além de uma marca que já garante uma proteção realmente efetiva. Mais uma vez, a gente oferece para o consumidor uma coisa que ele desejaria ter, quer dizer, olha que legal, uma marca que está fazendo pela gente, pelas pessoas, uma coisa tão bacana. E por isso, ela explicou super bem ali, ela foi a jurada de mobile, a gente ganhou o primeiro Grand Prix de mobile do Brasil. E foi sensacional. Ele ganhou 8 leões em Cannes e o Grand Prix foi o único Grand Prix brasileiro em Cannes esse ano. Então, e numa categoria muito bacana, porque é uma categoria nova, é uma categoria do futuro, que a gente vai ver cada vez mais coisas acontecendo aí dentro dessa plataforma de mobile. E, além disso, a gente concorreu também no Innovation, que é uma coisa super difícil dentro de Cannes. São só 30 cases no mundo todo que concorrem. Então, foi muito bacana, porque, mais uma vez, a gente está dentro desse território de inovação, que tem tudo a ver também com o que eles produzem. A Nívea é muito cuidadosa na Alemanha com essa coisa da efetividade do seu produto, da alta tecnologia do produto que eles desenvolvem. Então, ficou tudo muito bem amarradinho. E a gente ficou muito feliz e o resultado foi fantástico. E aqui, mais uma vez, só contando para vocês, rapidamente, a quantidade de pessoas que envolveu e a quantidade de coisa que a gente teve que resolver. Quer dizer, o que a gente usar como tecnologia. Essa tecnologia não é GPS, ela é Bluetooth, ou seja, ela tem um alcance, obviamente, para poder ser viável economicamente. Então, ele é um beacon,
que é colocado, aí, bom, tem que trazer o beacon de fora, aí, que papel é resistente a isso? Aí, tem que ser resistente à água, que papel é resistente à água? Mas aí o papel que é resistente à água, como é que faz a impressão? A impressão, na hora que você faz o Nivea, fica roxa, não fica azul Nivea, aí precisa ficar azul. Aí, como é que fecha no braço da criança para ter a certeza de que o negócio não vai soltar? Então, é uma quantidade de coisas, até o projeto ficar, de fato, de pé, que tipo de app você tem que desenvolver, com que... E foi tudo muito bem cuidado, cada uma dessas coisas, por cada uma das pessoas de diferentes departamentos. Tanto é que a gente terminou ganhando, a gente ganhou agora, foi o único Ciclope que veio para o Brasil, a gente ganhou agora com esse projeto, justamente em app. Então, assim, é o detalhe do projeto. Então, a gente costuma dizer que, assim, se você pensar com carinho mesmo nos projetos, do início ao final, você faz dele bom para ótimo e de ótimo, se você já tiver uma ideia ótima, para excelente. Então, eu acho que essa busca dessa excelência com carinho de cada um dos projetos que você, de fato, acredita, fez toda a diferença, e o envolvimento de todo mundo, mais uma vez. Aqui também super tecnologia, super... estão todos aí, depois de uma produção, a Edit 2 fez esse vídeo para a gente, que demonstrava como é que funcionava. É muita gente envolvida. E, bom, vamos lá. Aí, bom, mas mais do que prêmios, um reconhecimento dessa nossa reinvenção. E aí aqui, um pouquinho do que a gente ganhou só com esses 2 cases em 2014. Foi um ano sensacional, a gente nunca apareceu tanto na mídia. Foi muito legal, porque a gente quase não promoveu o novo nome FCB, e hoje todo mundo já chama FCB. Então, assim, só de mídia espontânea que a gente teve, já foi incrível para a marca, para essa marca que é nova, para esse projeto que é novo. A gente pôde falar sobre esse projeto em vários lugares. O Aurélio, eu devia ter trazido o videozinho da gente recebendo o Aurélio encantado com o que como é possível, né, com você levantando a criação, é possível mudar a cara de uma agência. Então, assim, foi isso. A gente teve 17 leões, teve esse único Grand Prix brasileiro, que foi em mobile. A gente teve esses que foram tem uma lista de 10 cases, e a gente está... Esses 2 cases estão entre os 10 mais premiados no mundo nesse ano. A gente ganhou a Estrela Preta do Clube de Criação de São Paulo, é um prêmio único, é como se fosse um Grand Prix dentro de tudo. A gente sabe como o Clube de Criação também é tough, é difícil. A gente ganhou o Prêmio Abril, Max Media, a gente ganhou o Gravity Award, que é super difícil de ganhar, que é um prêmio relacionado à inovação. Eu e o Max, a gente ficou entre os 10 diretores de criação mais premiados em Cannes, 2014, teve essa história eram as 36 mulheres mais com mais destaque, mais criativas no mundo, e foi surpreendente, porque eu fiquei em primeiro lugar, e isso não é um resultado que eu considero um resultado meu, como eu falei para vocês, eu acho que esse é um resultado de toda a agência, e parabéns para eles que tiveram eu considero a boa ideia de levar uma mulher para ser para ter essa liderança criativa. E obviamente, o prêmio que foi a Garra do Galo, que eu ganhei aqui na PP, e agradeço a vocês, e que foi super emocionante, porque é um prêmio que a gente fica sabendo antes. E eu trouxe a minha mãe, meu pai, minha filha filmou, e eu chorei na hora de receber o prêmio, e foi super emocionante, foi muito bacana, e eu sou super grata a vocês e tal. Espera aí, que tem uma pergunta aqui, pessoal de Berlândia. É só para pegar o
o gancho. Os americanos, a matriz da FCB, como recebeu todos esses prêmios através do Brasil? Bom, como eu contei para vocês lá atrás, a gente estava com um presidente novo, né? E para a gente foi sensacional, porque assim, a FCB Brasil ganhou 18 leões, um Grand Prix, e nem sei se eu... E toda a FCB Global ganhou 21. Então, assim, a gente teve um destaque como FCB dentro da rede espetacular. Foi muito, muito legal. E para esse início de mudança desse novo nome, que é global, essa mudança global, onde como eu disse para vocês antes, eles só querem a parte saudável financeiramente, a parte criativa andando juntas, ou seja, o que todo mundo quer, né? Eficiência, clientes felizes, dinheiro e prêmios, né? Que é um jeito de mensurar. E então eles ficaram super felizes. Assim, o Carter já veio 3 vezes ao Brasil, só esse ano, e estão super felizes, e a gente também. Foi um ano maravilhoso. A gente começou esse ano, é importante dizer, ganhando Petrobras. Então, isso também fez toda a diferença para o escritório do Rio de Janeiro, para a gente toca aqui, toca lá, e para a saúde da gente, para garantir esse ano, que esse ano fosse um ano positivo financeiramente também. Então, ele acabou sendo, a gente acabou cumprindo todas essas metas com... Foi com louvor. E é isso. Então, e aí, como diz o título da palestra, o ano ainda não acabou, a gente está aí apostando, nós estamos concorrendo ao Caboré. Caboré semana que vem, acho que nem pode mais votar, mas, enfim... até dia 28, mas então, aí a gente está lá com a gaiola, nossa gaiola é a única gaiola aberta, a gente abriu ela, está aberta para a coruja entrar, nossa gaiola. Está lá na agência, quem quiser ver, ela tem, portinhola. E estamos lá esperando, que aí fechar assim com todas as chaves, todos os prêmios e tal, mas a gente já está muito feliz de estar concorrendo e tal, é um ano muito bacana para a gente. Então, muito obrigada, turma. Acho que eu estou no horário, né? Está no horário, né? Está direitinho. Então, muito bem. Muito obrigado. Excelente a sua apresentação. Já tem várias perguntas aqui. Queria fazer um comentário quando você falou do nome que foi tão aceito rapidamente, enfim, com tanta visibilidade, mas que ficou, de fato, foi uma nova agência, né? Uma agência que nasceu de novo, né? Uma outra coisa. Realmente, quando a gente fala da FCB, a gente nem lembra que era Giovanni, Draft, FCB. Acho que tudo isso foi o trabalho de vocês. E eu acho que vai ganhar um Caboré também. Então. Bom, muito bem. Eu vou fazer as perguntas aqui, depois acho melhor você pegar esse microfone. Eu vou pegar esse aqui. Eu passei um pouquinho, né? 8h45. Está funcionando? Ok? Tá, então vamos lá. Primeira pergunta do Marcos Souza, de Goiás. Com relação aos últimos anos, como está a propaganda? Evoluiu ou estagnou? E como você vê, criativamente, os próximos anos, o que vem por aí? Pergunta grande, hein? Podia fazer outra palestra sobre a sua pergunta. Vamos lá. Eu acho que a propaganda, criativamente falando, do seu ponto de vista criativo, eu acho que ela está indo muito bem. Eu acho que hoje, com essas novas plataformas, a ideia será sempre mandatória. Eu acho que quem esquecer disso está frito, porque será sempre uma boa ideia. E aí a gente vê em que plataforma ela se encaixa. A tecnologia existe para você não ver, mas ela existe. E ela proporciona uma série de coisas que eu acho que a gente tem como aproveitar e que só tem a crescer. Eu estava falando para vocês sobre o mobile, sobre a reinvenção, quer dizer, eu mostrei aqui para vocês 2 anúncios de Nivea. Só que eles não são simplesmente anúncios. Hoje eles já interagem, é como se fosse uma segunda tela em relação ao anúncio, né? Então, ele é anúncio, mas, ao mesmo tempo, ele ele interage com o mobile,
Então, isso é muito bacana, essas novas possibilidades das coisas estarem misturadas. E isso a tecnologia trouxe, a inovação e tal. Então, isso já abre uma quantidade muito grande de possibilidades criativas. Isso sem falar que eu acho que as outras plataformas não vão morrer. Eu não acredito que a TV vai deixar de existir, eu não acredito que o rádio, porque não deixou. Eu acho que eles vão sendo reinventados, eu acho que eles vão tendo usos diferentes. Hoje a gente tem a segunda tela, a terceira tela, a gente usa tudo ao mesmo tempo. Então, eu acho que só se abre uma possibilidade. O grande risco, eu acho, e que, aí falando para os publicitários, para os novos publicitários, é que as pessoas não se percam no entendimento não seja a ideia pela ideia. Eu acho que a ideia tem que ter pertinência, isso se reflete, inclusive, em prêmios hoje em dia. Você não vê mais projetinhos pequenos ganhando os principais prêmios, você vê projetos que, de fato, são pertinentes e que fazem a diferença para o cliente. Então, mais uma vez, a gente segue dizendo, conheça o cliente, entenda o problema do cliente, e aí crie coisas que sejam relevantes para ele. Pergunta de $1 milhão, né, essa aí. E você falou da Nivea, falou do BEM também, como falou do CNA. E o projeto dos tatuadores, também da Nivea, aquele que fez os tatuadores para verificar se tinha câncer de pele? Não. Esse projeto é da Ogilvy e foi feito para... Não é para Nivea? Não. Tá, foi um projeto, feito pela Ogilvy para... Eu acho que foi isso, para checar... eu não tenho certeza. Pegaram os dermatologistas e explicaram para os tatuadores do Brasil inteiro, foram monitorando, para dizer como é que eles identificariam o câncer de pele e tal. Para mim, achei que... Exatamente, não. Se eu não me engano, foi Ogilvy. Mas é bom. Bom, a outra pergunta, depois o Rogério, se quiser mandar pergunta aqui de Uberlândia, que estava mandando uma mensagem pelo meu celular, aí, por favor, mande pergunta. Essa pergunta é da Clara Guimarães, de Londrina. E eu vou até mudar um pouco, porque ela fala aqui, depois pela tua apresentação, ela pergunta assim, o que você exige mais da sua equipe criativa na FCB? Eu acho mais qual é a sua expectativa em relação à equipe que você tem hoje lá na FCB? A gente é muito feliz com essa equipe, é uma equipe que a gente foi montando logo que a gente chegou, eu acho que como todo projeto novo, algumas pessoas acabam saindo espontaneamente, eu acho que de um jeito não é mais para mim, ou não me encaixo aqui mais tanto, e você vai criando uma cultura. Eu acho que esse projeto é um projeto, tanto é que o Pedro Cruz virou um Chief Creative of Culture, que é exatamente para a gente falar sobre a cultura dessa agência. E aí, evidentemente, quando você tem uma cultura mais forte dentro da agência, independente de ser no departamento de criação ou em qualquer outro departamento, essa cultura atrai pessoas, atrai clientes e também expele. Isso é natural. E é bom que assim seja, porque quem vier, vem porque sabe o tipo de trabalho que a gente desenvolve, e isso vale para quem trabalha com a gente, vale para os clientes que entram. E isso eu acho extremamente positivo. Então, esse grupo que a gente tem hoje lá, e é legal falar sobre ele é um grupo bastante misturado. É realmente um grupo que mistura on e off. A gente já nem faz mais tanto essa separação. E isso é muito bacana, porque eu acho que as pessoas, os mais novos, precisam ter esse entendimento do conceito, de conceituar e tal, e os mais velhos precisam se reinventar, precisam não ter medo de experimentar as coisas novas, né? Muito bem, essa pergunta aqui é do Paulo Marque. Aqui eu não sei se você vai poder responder, porque qual foi o custo de produção do filme de terror da Sky?
Não posso responder. Acho que não, acho que não. Eu posso nem dizer... Nem aproximadamente. Não. Como é que falou? Foi em Hollywood, aquela coisa. Mas eu toda. posso dizer que assim, a Sky é um super cliente, é um cliente que apostou muito nessa coisa do entretenimento. Então é muito legal, porque eles são entretenimento, eles oferecem a melhor imagem. E por que a comunicação deles seria diferente? Então eles abraçaram isso daí. E isso é muito bacana. Eu acho que é um cliente espetacular. Muito bem, eu sabia que essa pergunta é difícil. Agora tem uma da nossa colega aqui, diretora, que está fora, mandou a Maria Tereza, ela está assistindo a gente em Mogi das Cruzes. Aí diz, Joana, como harmonizar criatividade dentro de um planejamento e da verba do cliente? Então, é sempre a gincana que eu contei para vocês. Não é fácil. É importante, e eu digo isso sempre para a minha equipe, aprender a pensar. A gente discute muito isso, eu e o Max. Assim, a gente precisa ter noção da verba do cliente para criar. E o criativo tem que ter essa noção. Porque senão não adianta. Você faz um negócio que é sensacional, que seria... Hoje, não dá mais para falar em ideia sem falar em execução. Essas duas coisas andam juntas. Então, não dá para você ter uma super ideia e falar assim, essa ideia é genial, nós vamos fazer de qualquer jeito. Então, para viabilizar, usou a palavra viabilizar, nós estamos fritos. É simples assim. Então, assim, pense na execução, porque essa execução ela pode ser, se a ideia for genial, pode ser ilustração de palitinho. E aí você cria uma linguagem de palitinho. E aí vai ser considerado linguagem, não pobragem, entendeu? Porque imprime, não adianta. O valor imprime, o viabilizar imprime na execução, entendeu? Então é importante, eu acho que o grande segredo é entender isso antes de criar. Assim como os criativos têm que ter noção de atender um briefing real, eles precisam entender também quais são as limitações. Isso tudo está dentro do briefing, que é o grande lance dos criativos, né? Que eu acho que é você conseguir, você ter uma grande ideia, legal. Você realizar um filme lindo e tal, também legal. Todos os dois são fáceis. Você atender o briefing também, joia, fácil. Eu quero ver fazer essas três coisas juntos. Esse é o desafio de todo dia. Não tem jeito. Muito bem. Eu queria saber... isso. Joana, parabéns a você, a tua equipe inteira. Eu acho não, com certeza vocês fizeram o branding, a construção de marca mais rápida que no cenário mundial. Uma marca estabelecida em março, né, e hoje vocês têm essa marca reconhecida, acredito até pela performance de vocês em Cannes. E principalmente no Brasil, né, se desvincular de uma marca forte como o Giovanni, né, e estabelecer a FCB, o Giovanni que me perdoe, mas todo mundo já esqueceu ele da marca FCB. Né? Ele saiu da marca. Então, eu só queria fazer essa observação, cumprimentos, realmente vocês fizeram um trabalho excelente. Mais alguém aqui? Aqui, Chiquinho, pronto. Francisco Marim, da Malabar Filmes. Primeiro, eu acho que nós devemos, parabéns, Enio, toda a diretoria da APP, que nós fechamos com chave de ouro mesmo, o Fora de Série de 2014. Parabéns pelo seu trabalho. Eu ia fazer uma pergunta de cliente. Você falou de Nivea. Nivea tem 100 anos, e hoje ela tem uma participação no público masculino bastante forte de produtos. E eu não vejo nada de trabalho para o produto masculino da Nivea. Eles dão pouca atenção. Eu gostaria até, não só eu uso o produto Nivea, mas eu acho que falta um pouco de investimento na marca. A briga lá dentro vamos trabalhar o lado feminino e deixa o masculino de lado, ou a verba inexiste? Vou levar a sua pergunta para eles, para ver se a gente investe mais no público masculino. Eles têm, os produtos masculinos da Nivea são um sucesso absoluto no Brasil. Eles são líderes de desodorante, eles são fantásticos. A espuma de barbear, tudo deles é muito legal. Mas, realmente, esse pedacinho não é a prioridade, eu acho, hoje,
nesse momento para a Nivea em termos de investimento publicitário, não sei se será, mas eu sei que Sun e é uma das razões pela qual a gente investiu bastante nisso. Para você ter uma ideia, esse ano, eu já estou falando do ano passado, porque para mim eu já estou em 2015, para mim já foi, está cumprido. E a gente passou Sundown, então assim, é muito bacana. A história da Nivea no Brasil, a forma como ela vem crescendo, é espetacular, é muito bacana. A Tati, inclusive, agora acabou de ser promovida, passou a ser Latam e tal, então, muito legal. Muito bem, agora está nos assistindo aqui o Rogério, presidente da APP lá de Uberlândia, mandou aqui pelo telefone uma pergunta do Júlio Meirelles. Deixa eu achar essa. Estou mexendo aqui, estou falando todo no telefone. Deixa eu achar a pergunta. Vai, microfone. Joana, eu só queria saber, você estava falando sobre viabilização, né, de colocar uma ideia em pé, viabilizá-la e muito mais, ou tão importante quanto uma ideia com um fundo social, como a do chat à distância, o intercâmbio de inglês. A minha pergunta é, esse projeto continua, esse projeto foi pontual, esse projeto ele foi criado apenas para agregar um valor à marca, ou ele não, ele tem continuidade, ele está hoje sendo implantado? Super legal a sua pergunta, para me dar a oportunidade de falar que não só está sendo implantado, como hoje já está em mais de 3 escolas, sendo implantado em outros lugares, e a nova campanha também está totalmente relacionada com esse universo. Esse foi um território que agora a gente se apropriou e a gente vai nele. Então, a gente está muito feliz com o resultado da campanha e a gente tem certeza que esse é um produto que garante um diferencial para o CNA, e agora é uma questão realmente de viabilizar, porque tem toda essa coisa da infraestrutura de cada uma das filiadas. Demora principalmente porque você tem que ter montar a história da banda larga, você tem que ter os computadores, e você tem que estabelecer essas parcerias com isso leva um pouquinho de tempo. Eu acho que não tem um ano que isso começou a ser lançado. Então já tem os contatos com as instituições, já tem, a coisa está adiantada. A gente quer que ande. Esse é um compromisso nosso inclusive com os Estados Unidos, que amam essa ideia e querem que ela tenha vida longa. A gente também quer. Muito bem, vou fazer agora a última pergunta. Acho que nosso tempo está encerrado, né, Zé? Então vamos lá. A pergunta interessante é do Júlio Meirelles, lá de Uberlândia, e ele pergunta a você o seguinte: quanto tempo leva, em média, a concepção de uma ideia como essa da Nivea, desde o momento do insight inicial até a apresentação para o cliente? Então, a gente não pode ter um insight inicial e apresentar para o cliente sem saber se aquilo é viável, né? Porque senão ele vai falar, adorei, amei, vamos botar de pé, e fala, não dá. Então, isso a gente não pode correr esse risco. Então, você tem o insight inicial, você começa as pesquisas de como isso seria viável e, obviamente, você vai terminar de amarrar as pontas depois. Mas você já tem que saber que aquilo é viável e fazer uma pesquisa de material, de coisas, as melhores tecnologias e tal, antes. Isso a gente não pode brincar com isso, não dá para oferecer o que não existe, né? Então, eu imagino que leve, deixa eu pensar, até a gente levar para ela, deve ter durado mais ou menos uns 2 a 3 meses até a gente levar a ideia amarradinha para ela, dizendo, dá para fazer. Vamos fazer? E ela já vinha, né? É muito legal, porque ela já vinha nesse universo de propor algo mais que a marca, né? E além da marca, principalmente dentro do território de Sun. Então, foi muito bacana, foi super bem recebido. E uma coisa legal de contar para vocês é que a Tati foi com a gente. A gente nem sabia o que a gente ia ganhar com isso aqui e tal, e a Tati foi com a gente para Cannes. E foi muito bacana, porque a experiência de um cliente indo para Cannes, recebendo não só a quantidade de prêmios que ela recebeu, mas subindo para receber um Grand Prix. Então, um troço meio... todo mundo vivendo essa experiência junto. Assim, né? Um troço inusitado. Difícil, né? Foi difícil, porque como que você vai adivinhar uma coisa, esse é o tipo da coisa que você não... que nem deseja, né? Está fora do... Verdade. Com a briga com aquelas grandes agências, com as grandes marcas multinacionais, com todos os países lá, né? Países ricos que investem muito, enfim, a gente sabe qual é a dificuldade aí.
Bom, enfim, imagina se demorou 3 meses, imagina lá em Uberlândia, lá em Minas Gerais, deve demorar muito mais, né? O que tem a Disney? Fala você. Mas eu já falei, você não estava aí, tá bom. Vamos agradecer aqui ao nosso patrocinador, a Disney Mídia. Levando magia a milhões. Mas já falamos tudo isso, você não estava aqui? Você chegou depois, chegou atrasado. Quer que eu fale de novo? Vou falar de novo, peraí. Quero dizer que eu levei minha filha esse ano para a Disney, foi a primeira vez que ela foi, amou, tem 7 anos, e ficou encantada, louca, a mãe também, a mãe fica querendo voltar. Então, ele quer falar, ele quer parar, mas ele quer... Eu quero fazer um protesto aqui com a sua secretária, porque eu solicitei a presença da Anitta aqui, que é uma baita produtora, estava ao meu lado na festa, no prêmio, e a Anitta não veio. Então, por favor, a Anitta é a filha dela, maravilhosa, encantadora, tem 6 anos, não, 5 anos, e é fã número 1 da mãe. Muito bem, então vou fazer aqui, seguindo aqui o Zé Maurício, o roteiro. E quero agradecer, além da Joana, que nos prestigiou aqui mais uma vez, aqui na PP, que encerra aqui o 2014 também com Fora de Série, como vocês disseram, muito bom para nós, demais, para a gente conseguir transmitir as outras APPs, e por isso eu agradeço que isso não seria possível, vamos lá, sem o apoio da Disney Mídia, sem o patrocínio da Disney Mídia e o apoio da GTEC, que chegou agora o Franchini para prestigiar isso aí no final, Propmark e o Find Solutions, e essa transmissão simultânea que conseguimos passar hoje para a APP de Uberaba, para a APP de Uberlândia, que estão todos nos assistindo, a APP de Londrina, a APP de Goiás, a Universidade Metodista e a Faculdade Casper Libero. Agradeço também as perguntas aqui, agradeço demais a Joana e queria fazer, como agradecimento, pegar aqui da APP, uma placa que a gente faz para o palestrante, ser criativo em publicidade é quem consegue fazer de um jeito inédito algo que seja pertinente e relevante para o cliente ou para a marca. Frase da brasileira, você, eleita a melhor criativa do mundo, a publicitária Joana Monteiro. Lindo, muito obrigada. Obrigado, gente, muito obrigada mais uma vez. Dia de chuva aí, vocês estão perdendo o show do Paul McCartney. Eu estou me sentindo um pouco menos culpada hoje, porque, afinal de contas, aqui está mais quentinho. Vocês iam estar debaixo de chuva, mas é uma concorrência que é infeliz, né? Muito obrigado, Joana. Parabéns, hein?